Aleluia, glória a Deus. Amados, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É isso que Deus tem preparado para nós. Pode ser que você não esteja vendo ainda se manifestando ou da forma que você queira, mas isso não invalida, não muda aquilo que Deus tem preparado para nós. A vontade de Deus sempre será boa, perfeita para nós, amados. Creia nisso, creia nisso. Gere expectativa, porque isso vai se manifestar na sua vida. E a palavra, ela diz que Deus, Ele não muda de opinião, Ele não muda de humor. Sempre vai continuar sendo um Deus bom, um Pai fiel, um Pai que quer o nosso melhor. Aleluia, é isso que Deus tem preparado para nós. Aleluia, Pai, nós te louvamos, te rendemos graça por esse dia, por essa tarde estarmos aqui. Obrigado porque até aqui nós temos provado da tua bondade, da tua fidelidade, da tua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo Pai tão bom e fiel que o Senhor é para nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos e testemunhamos de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio. Muito obrigado, Pai. Recebe toda adoração, todo louvor, recebe esse culto ao Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você toma seu assento, fala com o irmão que está do seu lado. Declara uma boa tarde, uma graça e paz. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha estarmos aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor. Você se alegra com isso? Você que nos acompanha de casa, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje será um culto poderoso e que Deus vai falar muito com você. Então fique conectado para que você não possa perder nada, em nome de Jesus. Amém? Queria saber quem fez aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento, completou ano em alguma coisa durante essa semana. Temos alguém? Josué, pastor Josué, Damiris, Isadora. Mais alguém? Glória a Deus, Deus é bom. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Isadora, Pai. Declaramos um novo tempo, uma nova estação para ela. Declaramos ela provando cada vez mais do teu amor, da tua fidelidade, da tua graça sobre a vida dela. Declaramos ela crescendo na graça e no conhecimento e ela sendo mimada cada vez mais pelo Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, anos de prosperidade, de vida sobre a vida dela, ela crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Oramos também, Pai, pela vida do Josué e da Damiris, esse casamento, Pai, que o Senhor promoveu, esse casamento baseado na Tua Palavra, e nós cremos, Pai, Ele influenciando mais e mais pessoas de como é um casamento segundo a Tua vontade, segundo a Tua Palavra. Muito obrigado pela vida deles, nós os abençoamos, declaramos eles provando cada vez mais da Tua bondade, da Tua graça e da Tua fidelidade no casamento deles e na vida deles, em nome de Jesus. É assim que nós agradecemos e oramos pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Aleluia, uma salva de palmas para ele, presente da nossa igreja. Glória a Deus. Sempre é muito bom completarmos anos de algo, significa dizer que nós temos provado daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Eu queria chamar a Ana Karine aqui à frente, por gentileza. Temos uma notícia para passar para vocês. Pode subir, pode vir. Bom, gente, a Ana Karine, ela está indo para São Paulo para fazer uma pós-graduação, né? E nós nos alegramos por ser um momento, um novo tempo na vida dela, um tempo de aperfeiçoamento, de crescimento na profissão dela, e ficamos um pouco tristes porque ela irá nos deixar por um tempo, né? A Aninha tem sido uma bênção para nós aqui na igreja, tem servido ali no departamento infantil, no departamento de crianças, tem sido uma bênção. Nós agradecemos, Aninha, por tudo que o Senhor tem feito por aqui, e eu creio o Senhor lhe recompensando, você recebendo tudo aquilo do que você tem plantado nessa igreja. Essa igreja tem crescido, tem avançado, e você faz parte dela, tá? E nós declaramos em nome de Jesus, lá sendo um ano de estação frutífera, você avançando, crescendo e recebendo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você lá, amém? Vai ser um tempo maravilhoso que ela vai estar. É só um até logo, porque eu sei que logo você volta. Mas enquanto isso, eu queria que você estendesse sua mão para cá, para que nós possamos orar por ela, pela viagem, pela estadia dela lá, amém?
Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Ana, Pai. Declaramos ela crescendo, ela avançando cada vez mais no Senhor. Declaramos assim como o Senhor tem sido com ela aqui neste lugar. Nós cremos que o Senhor também será com ela lá, Pai. Declaramos, Pai, ela provando do Teu amor, da Tua graça, da Tua fidelidade, da Tua bondade, do Teu amor lá também. Cremos em pessoas, Pai, conexões divinas chegando para ela, para que ela possa, Pai, realmente crescer e avançar no Senhor. E declaramos, Pai, facilidades, tudo aquilo que ela precisa para uma boa estadia lá, se manifestando e chegando. Declaramos uma viagem tranquila em nome de Jesus e agradecemos, Pai, pela vida dela e te rendemos graça por ela em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse vai ser o último culto da Aninha aqui, antes dela viajar. Então, no final do culto, passa lá, fala com ela, dá um abraço, se despede e dá um até logo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Aninha. Até mais. Uma salva de palmas. Aleluia. O Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News. Fique ligado aí na nossa programação. (11 de fevereiro, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Terça é dia de Verbo em Casa, mas nesse período os VCs estão de recesso. Em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos grupos. Já na quinta, nós realizaremos a Quinta Rema, um culto poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Então venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra em sua vida. Aproveite e traga alguém com você. Nesse sábado e domingo, nós celebraremos uma data muito especial para todos nós. Olha só o que vem por aí! Nós vamos ouvir falar do avivamento em Teresina. E eu creio, irmãos, que a Igreja Verbo da Vida tem um papel fundamental nisso. Porque nós somos aqueles que vamos estar como luzeiros, vamos estar como um farol nessa cidade. Há uma nova unção, uma unção fresca para a sua vida hoje, uma unção que te refrigera, uma unção que te coloca em movimento, uma unção que te faz prosperar nos lugares difíceis, uma unção que faz você ir bem mesmo que os tempos sejam maus. A Bíblia diz que a lei do Espírito da vida que ressuscitou a Jesus dos mortos, essa mesma lei, queridos, está operando vida. A minha e a sua condição era separação de Deus, mas por causa do infinito amor de Deus, irmãos, Ele nos colocou em um lugar e nós estamos muito acima. Nos púlpitos, nas salas de aula, nos bastidores da igreja, no campo missionário. Há 50 anos o sol não se põe sem antes de um graduado do Rema pregar a palavra. Desde 1974, a cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos, abriga o campus internacional do maior centro de treinamento bíblico do mundo. Com o propósito de preparar homens e mulheres a encontrar e cumprir o plano de Deus para suas vidas, o Rema é interdenominacional. Ensina a palavra de forma clara e prática. Constrói uma fé forte e cristãos qualificados para a propagação do Evangelho. A revelação da palavra pregada pelo reverendo Kenneth Hagin há meio século continua transformando pessoas. Mais de 100.000 já se graduaram na instituição. Uma história de sucesso que alcança gerações e nações.
55 países ao redor do mundo. No Brasil, somos mais de 50 mil graduados. Estamos em todos os estados do país. São mais de 130 unidades, incluindo algumas dentro dos presídios. Em Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona as escolas de nosso país. Além das unidades de Portugal, Angola, Argentina, Chile e Japão, o que faz da nossa nação a maior escola em termos de unidades e ex-alunos. A palavra revelada chegou em terras brasileiras no início da década de 80, pelos graduados americanos Bud Wright e Mama Jen. Ensinando a mesma doutrina, há 3 décadas o Centro de Treinamento Bíblico Rema no Brasil conta com mais de 900 professores. São 24 matérias distribuídas em 2 anos de preparação. Cada uma com 7 dias de aula e material didático específico. Descubra mais a respeito de Deus e faça a diferença no mundo. Faça o Rema. Conheça a unidade mais próxima em rema.org.br. Agora é a sua vez de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter a sua vida transformada pela palavra. As matrículas para a turma desse ano já estão abertas. Exclusivamente nesse mês de fevereiro, nós estamos com um desconto de 10% na matrícula. Passe na secretaria e faça já a sua. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje, queremos te indicar o livro Autoridade em 3 Mundos, do autor Charles Capps. Muitos cristãos ficam intimidados pelo diabo, mas nós sabemos que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. E por causa desse nome, nós temos autoridade sobre os seres na terra, sobre os seres debaixo da terra e sobre os seres no céu. Esse livro vai te despertar para o poder que há em você e nunca mais você será intimidado pelo diabo. Você triunfará em todas as áreas da sua vida. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Programações para alcançar nossas vidas, amém? Queria reforçar alguns avisos e o primeiro deles é que as matrículas do Rema estão abertas com 10% de desconto. Então, se você ainda não fez a sua matrícula, passa ali na secretaria, garanta logo a sua, não perca essa oportunidade. Você precisa fazer o Rema para que a sua vida venha a ser transformada, para que você venha realmente saber aquilo que o Senhor criou para você, aquilo que você tem no Senhor e aquilo que você pode fazer para o Senhor. Então, no Rema você vai aprender tudo isso e muito mais. Então, passe na secretaria, não perca essa oportunidade e tenha a sua vida transformada em nome de Jesus. Amém? Falando em transformar vidas, você viu que nós vamos ter uma grande festa aqui no dia 17 e 18, agora de fevereiro, você sabe? É o aniversário da nossa igreja, então no próximo sábado, no próximo domingo, teremos uma grande festa, será o aniversário da nossa igreja, estaremos completando 18 anos de existência, digo uau! Viu? O pastor já ensinou, eu estou pegando as manhas do pastor. Então, amados, é um momento especial de você estar aqui presente, chamar pessoas para estar aqui com você. Vai ser um momento maravilhoso. Vamos ter ministrações poderosas que irão alcançar a nossa vida e vamos comemorar esse aniversário que é tão importante para a nossa igreja. E com certeza eu sei que você está animado, você vai chamar pessoas e nós vamos estar numa festa de aniversário. E você sabe também que na festa de aniversário existe bolo, existe refrigerante, mas também existe o presente para o aniversariante. Então no dia 17, no dia 18, você vai ter a oportunidade
de trazer uma oferta especial para a sua igreja, para o aniversariante que tem sido um grande bênção na sua vida. Eu tenho certeza que se eu for dar o microfone aqui para vocês, cada um de vocês vai ter algo para falar do que a igreja mudou, o que a igreja transformou a sua vida e de pessoas que você conhece. Então, pega essa visão, esteja aqui presente. O tempo vai ser um momento maravilhoso, vai ser uma grande festa que nós iremos fazer para o Senhor e iremos comemorar o aniversário da nossa igreja, amém? Então, próximo sábado, dia 17 e no próximo domingo, dia 18, nós temos um encontro marcado aqui, amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Vamos continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. Enquanto você vai abrindo, eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Temos algum visitante que é a sua primeira vez que você está aqui na Igreja Verbo da Vida Teresina? Temos a mãozinha levantada. Mais alguém? Glória a Deus. Daqui eu consigo ver você muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé só um minutinho, por gentileza. Glória a Deus. Você que já está perto já sabe o que fazer. Congrega em alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar com a gente. Aqui é uma boa igreja para você crescer, para que você possa florescer e para que você possa servir ao Senhor. No final nós temos uma sala preparada especialmente para vocês. Vai ser algo bem rápido, vai ter algo para você comer, para você beber, vai ter presentes para você. Nós só queremos demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão por você estar aqui conosco, tá? Então fique à vontade, cultue ao Senhor conosco. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado hoje, amém? Uma salva de palmas para nossos visitantes. Aleluia, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Você abriu lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Aleluia, vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. A palavra diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. No versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amados, aqui a palavra está nos direcionando a forma que devemos ofertar, a forma que devemos dizimar. E para que nós possamos fazer da maneira correta, nós precisamos entender algo, que dizimar e ofertar são coisas espirituais, não são coisas naturais. Então, por isso nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor tem comunicado no nosso coração, àquilo que o nosso Espírito tem comunicado conosco, para que nós possamos fazer e seguir as direções que a palavra nos diz e que o Senhor fala conosco. E aí ele fala que nós devemos fazer isso, mas também ele diz uma outra forma. Ele diz que nós precisamos fazer com alegria, não por tristeza e nem por necessidade, mas com alegria. E amados, eu estava pensando nisso. Nós só fazemos algo alegres quando nós realmente confiamos naquilo, quando aquilo nos traz uma sensação que estamos cumprindo algo. E quando nós estamos vindo aqui devolver os nossos dízimos, quando nós estamos ofertando ao Senhor, nós estamos honrando a Ele. E além de estarmos honrando a Ele, nós estamos contribuindo para a expansão, para o avanço do reino aqui nesta terra. E eu tenho certeza que você fica muito alegre de ser participante desse momento, de você ser participante escolhido por Deus para participar de algo tão grandioso que Ele está fazendo aqui neste lugar. E nós cremos que através de nós, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, nós iremos fazer com que essa palavra chegue aos 4 cantos dessa cidade, aos 4 cantos desse estado e aos 4 cantos deste país. Você crê assim? Então, quando nós temos a consciência sobre isso, nós vamos estar fazendo da maneira correta.
E no versículo 8 ele começa dizendo que Deus ele pode nos fazer abundar. Ou seja, Deus quer e Deus pode nos fazer prosperar, nos fazer avançar, para que nós possamos realmente ser uma bênção para o reino, ser pessoas que iremos investir no reino, com um propósito, que era que nós possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes ousados, intensos e generosos naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Então, amados, esse é o momento que nós temos de honrar ao Senhor, de devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E com esse entendimento eu convido você a separar seu dízimo, separar sua oferta, para estar cumprindo aquele princípio, cumprindo um princípio que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E eu tenho certeza, amados, que quando fazemos isso, as bênçãos irão nos alcançar e nós iremos provar cada vez mais da abundância do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você crê assim? Então separe seu dízimo, separe a sua oferta. Se você vai fazer isso de maneira em espécie, nós temos envelopes aí na sua cadeira. Se você preferir, nós temos o CNPJ, que é a nossa chave Pix. Você pode estar fazendo também através desse meio eletrônico ou ali atrás com as nossas tesoureiras. Lá tem as maquinetas de cartões de crédito ou de débito que você pode estar devolvendo o seu dízimo e ofertando ao Senhor. Você que está em casa, você tem a chave Pix, o QR Code que está aparecendo aí para você. O que não faltam são formas e meios para cumprirmos esse princípio tão poderoso e precioso em nossas vidas. Amém? Aleluia. Você já separou o seu dízimo e sua oferta? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por esse momento, por essa oportunidade, Pai, de estarmos te honrando, de estarmos devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Declaramos, Pai, eles prosperando, conforme a Tua palavra diz, em 100 vezes mais, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, bênçãos sem medidas, empregos novos se manifestando, Pai, para quem precisa, aumentos de salário, Pai, promoções, mais vendas para quem é empresário, Pai, nós declaramos prosperando em tudo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua unção, pela Tua graça, e nós sabemos que essa é a Tua vontade, porque nós já sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Nós te louvamos, te agradecemos em o nome de Jesus. Quem crê diz amém? Venha com alegria. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Reverenciamos, o adoramos, digno do nosso louvor. Entronizado e exaltado, digno de honra é Jesus. Cordeiro Santo e sacerdote, é o meu Senhor cheio de amor. Oh Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Sim, um novo dia nasceu para mim.
de um habilidoso escritor. No meu coração há uma música de amor. Teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Oh Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós. Um dia nós encontramos o Senhor e a nossa vida nunca mais foi a mesma, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que está dentro de nós, nos capacitando agora a viver essa nova fase. Esse crescimento que está disponível para nós, rompimento, aceleração. Nós sabemos que essa é a Tua vontade, nós vemos isso pela Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui desejosos de entregar ao Senhor o nosso culto, o nosso melhor. Mas nós estamos sedentos por algo a mais, Pai. Nós queremos crescer em Ti. Nós queremos corresponder com o Senhor em um nível muito melhor, em algo muito maior. Nós concordamos com o Senhor. Nós concordamos com a Tua palavra. Nós estamos dispostos a dilatar a nossa mente, a renovar o nosso entendimento pela Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que esse tempo que nós estaremos aqui à tarde, dispostos à Tua palavra, será um tempo de conexão com o Senhor e um tempo de decisão em nosso coração, de não sermos mais os mesmos, de jogarmos fora o entendimento passado, para aceitar de todo o coração aquilo que a Tua palavra diz, em nome de Jesus. Nós precisamos de uma decisão. Assim como um dia nós encontramos a oportunidade de receber Jesus, e ali nós decidimos crer e confessamos, algo mudou. Esse algo chama eternidade. A nossa eternidade foi mudada em Cristo por meio de uma decisão. Só que em seguida começa uma nova fase na nossa vida. E essa fase vai requerer de mim e de você todos os dias uma decisão. A decisão de acatar a palavra. E esse é um tempo que o Senhor disponibilizou para nós. E nós precisamos estar aqui com uma consciência. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você é o povo mais feliz dessa terra. Muito obrigado, gente. O Senhor é bom. Talvez hoje as pessoas estejam lá fora tentando encontrar uma alegria em alguma coisa. Às vezes na droga, às vezes na bebida, às vezes no pula-pula, às vezes em alguma coisa. Mas nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos a palavra. Amém? Tudo que nós precisamos é estar prontos para nos conectarmos com a palavra, nos conectarmos com aquilo que o Senhor tem e dispostos a abrir o nosso coração para acatar os conceitos da verdade. Amém, gente? A verdade é a palavra. Eu queria falar essa tarde sobre prosperidade. O tema da nossa mensagem é prosperando pela palavra. Eu queria que você abrisse lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. O Senhor é bom. Vocês estão bem? Almoçaram? Outro dia eu estava fazendo uma reunião aqui, aí eu perguntei assim: jantaram? Aí o pessoal, não. Que era cedo ainda, era 7 horas da noite. Glória a Deus. Aí justificou o desânimo, né? Mas a gente almoçou, então estamos animados. O Senhor é bom. Josué capítulo 1, versículo 8.
a palavra diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É interessante esse texto, porque a palavra vai nos ensinar, o Senhor está ensinando a Josué, dizendo: olha, não aparta da tua boca essas verdades. O que significa isso? Fale. E às vezes a gente pode pensar: mas eu não sei muito o que falar da palavra. Mas de repente você já tem uma fagulhazinha para você começar. Já tem algo que está no meu coração, já tem algo que está no seu coração. Nós já tivemos uma experiência com a palavra, a nossa vida já foi transformada por essa palavra, então já tem algo que nós podemos falar. Ele diz: olha, fale a palavra. E aí em seguida ele vai dizer: medita na palavra. É interessante isso, porque nós podemos começar hoje falando o que temos. Mas nós precisamos meditar na palavra. E o meditar na palavra vai aumentar aquilo que nós vamos falar. A meditação na palavra enriquece aquilo que nós falamos. Corrige aquilo que nós estamos dizendo. E sabe que uma coisa que a gente precisa entender, falando sobre prosperidade, eu vou mostrar que esse conceito não trata apenas de dinheiro. É um dos aspectos. Mas a prosperidade fala sobre uma vida. A nossa vida pode ser transformada pela palavra quando nós começamos a falar a palavra. E um dos pontos que eu quero dizer a você é que quando nós falamos o contrário à palavra, nós estamos falando o que o diabo fala. O que o diabo faz? Tudo que a palavra diz, ele diz o contrário da palavra. Essa é a voz do diabo. O contrário da palavra. É o do contra. É o anti. O espírito do anticristo é tudo que a palavra diz, ele diz o contrário. Casamento, juventude, virgindade, casar virgem. Isso é uma prisão, mas a palavra nos instrui a isso. Então ele vai ensinar o contrário. A palavra diz que isso é liberdade, ele vai dizer que é prisão. Santidade, ele vai dizer que é prisão. A Bíblia vai nos mostrar que é liberdade. Uma vida sem vícios, ele vai dizer que isso é prisão, mas a Bíblia nos mostra que isso é liberdade. Em todos os aspectos funciona dessa forma. Falou o contrário à palavra, é a voz do diabo. Então eu falo a palavra, mas eu medito para eu poder alinhar o que eu estou falando, corrigindo aquilo que é contrário. Porque quando você abre a boca e você diz: eu sou pobre, você está falando o contrário à palavra. Então eu preciso corrigir isso. E aí isso vem por meio da meditação, compreendendo o que o texto diz. Fale aquilo que você tem, agora medita na palavra. Porque a palavra é aquilo que mais deve importar para mim e para você. Salmos capítulo 119, versículo 89 diz que a palavra para sempre, diz assim: para sempre, Senhor, está afirmada a tua palavra nos céus. Então a palavra está ocupando o ponto mais alto da minha e da sua vida. E é para sempre será assim. Ela está firmada em um lugar, um ponto mais alto. Então eu tenho que olhar, quando eu recebo Jesus, quando eu nasci de novo, eu tenho que entender, o ponto mais alto da minha vida não é o que eu estou vendo, mas é o que a palavra diz. Por isso o Senhor está instruindo a Josué: medita na palavra, fala a palavra e medita. E é interessante porque ele vai dizer em seguida: e assim você vai ter cuidado de fazer conforme a palavra diz. Ou seja, eu falo a palavra, eu medito na palavra, porque aquilo vai criando uma raiz dentro de mim, e ele diz assim: você vai ter cuidado de fazer conforme a palavra diz. Percebe que há um ajuste, há um alinhamento por causa do meditar. E o que é meditar? É pensar sobre a palavra. A Bíblia não diz, o Senhor não diz para nós lermos a Bíblia. O Senhor diz para nós meditarmos na palavra. Pensar sobre aquilo que os textos estão dizendo. Outras versões, ou uma tradução, fala sobre ruminar. Pegar os textos da palavra e ficar remoendo aquilo que o texto diz. Outra tradução diz rosnar, resmungar. Resmungar, rosnar, é o significado de nós meditarmos nos textos da palavra. Eu lembro que eu tinha um cachorro, tive esse cachorro por 13 anos.
E eu tinha uma brincadeira besta que eu fazia, que eu colocava comida para ele, aí depois eu ia brincar de tirar a comida. Aí Deus está dizendo a Josué, medita na palavra. Porque quando nós meditamos, nós pegamos coisas que agora são nossas. Mas na hora que o diabo vier dizer, você é pobre, aí você... Nós vamos defender aquilo que a palavra diz. Não, a palavra ocupa o ponto mais alto. Não importa o que o diabo esteja dizendo. Recentemente eu estava conversando com alguém e a pessoa estava demonstrando um certo medo com algo que o diabo estava fazendo. Mas nós estamos com medo, por quê? Porque nós não estamos meditando. Fazer aquilo que Deus diz. Porque quando nós meditarmos e aquilo se tornar de fato uma verdade, a palavra é uma verdade, mas pode ser que para mim e para você não seja em algum aspecto. Mas quando aquilo cair no seu coração e aquilo for uma verdade para você, pronto. Quando o diabo vier dizer, não é assim, aí você já sabe. Então você vai defender aquilo porque você meditou ao ponto daquilo entrar em você. Aquilo é algo tão real. Você está jogando aquilo do seu coração para a sua mente o tempo inteiro, pensando sobre aquilo. O Senhor é o meu pastor. E aí nós podemos ficar pensando no Senhor. Quem é o Senhor? Aquele de Abraão, de Isaac, de Jacó, o excelentíssimo, o altíssimo, que também é o meu pai. Aí a gente pode ficar vários momentos do nosso dia pensando, o Senhor. E quem é o pastor? É aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que dá direção. Salmo 23, aí você vai pensar sobre aquele texto. Aí você vai ficar pensando, não leia não. Leia só para você ver o que tem, aí você começa a pensar sobre aquele texto. Isso é meditar na palavra. Pois o Salmo 23 vai entrar em você, por causa da meditação. E depois que entrou, aí o Senhor diz, agora você vai ter cuidado de fazer conforme a palavra. Deus está dando uma chave para prosperar. Porque Ele diz em seguida, agora você vai fazer prosperar o teu caminho. E serás bem-sucedido. Porque você falou a palavra, porque você meditou, agora você tem o cuidado de fazer exatamente como a palavra diz, pronto, pois você está apto a fazer prosperar o seu caminho. Muitas pessoas leem esse texto e dizem que Deus vai fazer, mas não é o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que você vai falar, você vai meditar, aí agora você vai ajustar algumas coisas pela palavra, aí ele diz, pronto, agora você está apto para fazer prosperar o teu caminho. Nós vemos isso em muitos aspectos, por exemplo, para eu citar que não é apenas a questão financeira, mas é toda uma vida que a palavra nos instrui e que dá o resultado. Por exemplo, sobre casamento. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, Pedro diz que a mulher, eu acho maravilhoso esse texto, porque ele diz que a mulher vai ganhar o seu marido pelo procedimento. E é interessante porque nós temos uma missão aqui, enquanto nós estivermos. Qual a missão? Pregar a palavra. Nós temos que pregar a palavra às pessoas. Mas Pedro está dizendo para a mulher, em um caso específico, ele diz, o seu procedimento é que vai ganhar. E o que é isso? É a pessoa pegar esse texto, de 1 Pedro capítulo 3, e entender o que ele está dizendo. Ele diz, então é o procedimento. Então, ao invés da mulher ficar tentando empurrar à força a palavra no marido, ou o marido empurrar à força a palavra na mulher, tentando converter a mulher pela força do próprio braço, ele diz, não, mude o seu procedimento. Aquilo que antes era um escândalo para ela ou para o seu marido, agora você, pelo seu procedimento, o seu procedimento é a pregação que vai converter ele. E é interessante, porque a gente mergulha nesse entendimento, aí a gente entende, eu medito, então eu falo a palavra, eu medito na palavra, aí agora eu vou mudar, eu tenho um trabalho de mudar o meu procedimento, porque eu preciso fazer de acordo com a palavra, aí ele diz, agora você está pronto para fazer prosperar. Percebe que existe todo o tempo algo para nós fazermos? Medita, fala, e ele diz, agora você prospera o caminho. Sobre filhos, a mesma coisa, o que a palavra vai dizer? Lá em Salmo 127, no versículo 3, a palavra diz assim, quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Então eu preciso pegar, se a questão, a área que nós precisamos prosperar,
são quanto aos filhos? É sabedoria quanto a isso? Ou é um resultado que nós precisamos quanto a eles? Agora nós vamos mergulhar na palavra e encontrar textos que tratam sobre isso. Salmo 127 é um deles. E agora eu vou pensar sobre esse texto. E o texto está dizendo que eles são herança do Senhor. Aí agora nós vamos pensar sobre essa herança. Deus daria a você uma herança ruim? Ele está dizendo, eles são heranças. É uma herança do Senhor. O ventre é um presente de Deus. Aí você vai ficar pensando sobre esse texto. Só que agora, depois que você meditou, você não vai falar o contrário na hora de educar o seu filho. Esse menino não quer nada, esse menino não quer prestar, esse menino isso. O que eu estou falando? Falando o contrário à palavra, que eu meditei. Não, eu medito, agora eu corrijo para falar conforme a palavra. Então, o que Deus está dando a Josué e a mim e a você é uma chave de ajuste, de alinhamento em todos os aspectos, na sua família, na sua casa, no seu negócio, no seu trabalho, com os seus filhos, sobre cura. Enquanto você estiver pensando, se for da vontade de Deus, por que o se? Porque eu não sei o que a palavra diz. Por eu não saber, eu tenho dúvida, eu falo contrário à palavra. Jesus é a imagem correta, certa do que Deus quer. E aí ele dá a Jesus para que ele leve isso. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz isso, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. E de repente nós precisamos meditar sobre isso. E não precisamos esperar ficar doente para começar a pensar nesses textos. Mas nós precisamos guardar logo isso em um bom depósito do nosso coração, nos enchendo da palavra, meditando nesses textos. Então a cura é uma realidade, Cristo levou. Eu não preciso pagar de novo esse preço, o preço já foi pago. E aí eu vou pensando sobre isso, ele levou, ele fez. É uma realidade no reino do Espírito. E aí quando nós entendemos, esses textos se tornam tão reais dentro de nós, aí o Senhor diz, pronto, agora você faz prosperar essa área. Sobre finanças, a gente precisa romper com muitos conceitos, porque são conceitos muitas vezes mundanos. Quando nós aprendemos, ou muitas vezes até ensinamos aos nossos filhos, lave suas mãos porque dinheiro é sujo. E ali nós começamos um conceito. E muitas coisas no que diz respeito à riqueza, o diabo distorceu conceitos também. Assim como, por exemplo, sobre a autoridade. A gente vê um determinado momento, só para te dar um exemplo desse conceito invertido que o diabo faz. E a gente pode ver isso ao longo de vários textos na palavra. Houve um determinado momento que Jesus está lavando os pés dos discípulos. Quem é Jesus? O mestre. Pedro disse, Jesus, o senhor não vai lavar os meus pés não, que conversa é essa? O senhor vai lavar os meus pés? Não, não aceito. O que é isso? O que é a cabeça de Pedro? É um conceito distorcido de autoridade. Um conceito onde um mestre jamais pode lavar os pés daquele que é menor. Significa dizer também que no dia que Pedro estivesse na posição de mestre, ele jamais aceitaria lavar o pé de alguém, por causa de um conceito distorcido de autoridade que ele tinha. Aí Jesus mostra o contrário para ele. Jesus disse para ele, pois se você não lavar, não tem parte comigo. Aí ele diz, não, pois me dê logo um banho. Aí Jesus é firme com ele, é para lavar só os pés. Quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo, vai lavar os pés. E Jesus foi firme com a palavra. Porque nós precisamos ser firmes com os conceitos do que a palavra diz. Jesus não foi amaciar Pedro e nem falar com muita paciência não, Jesus foi firme com ele. E é uma coisa que nós precisamos decidir em nosso coração. A Bíblia nos ensina sobre nós renovarmos a nossa mente. Enquanto nós ficarmos sendo muito delicados no que diz respeito a renovarmos a nossa mente, não vamos renovar. Enquanto nós ficarmos querendo uma palavra que vai massagear o meu sofrimento ou o meu ego, uma palavra coach, isso, aquilo, outro, não vai mudar. E muitas vezes, se você está procurando em um lugar como esse, uma palavra que conforte alguma coisa, não tem. Palavra coach você não vai achar aqui.
Jesus foi duro com Pedro. Não precisa tomar banho não, aqui é para lavar pé. Acabou a história. Jesus foi direto com ele. Por quê? Porque senão não muda o conceito errado que estava na cabeça de Pedro. Assim como tinha um conceito errado sobre a autoridade na cabeça de uma mãe que traz os seus 2 filhos e diz assim: Jesus, quando o Senhor estiver no seu reino, coloca um à direita e um à esquerda. O que é que ela está procurando? Por que ela está procurando isso? Por causa de um conceito errado sobre aquele conceito, sobre aquele ponto, sobre aquele assunto. Ela tinha um conceito mundano, diabólico. E aí, quando você observa aquele texto, você vai ver que esse não era um problema apenas daquela mãe, nem daqueles 2 discípulos. Porque os outros 10 também ficaram discutindo. Por que eles estão discutindo? Porque eles também têm um conceito do mundo na cabeça. Como quem diz, por que eles 2? Por que não nós? Ou esse? Por que eles são melhores? Conceito do mundo. Aí Jesus chama os 12 e diz assim: deixa eu mostrar algo para vocês. Deixa eu ensinar um conceito da palavra para vocês. Os governadores do mundo, eles dominam sobre as pessoas, mas não será assim entre vós. O que Jesus está fazendo? Desmanchando um conceito mundano que estava na cabeça daquelas pessoas. O que nós estamos fazendo aqui agora à tarde? Desmanchando conceitos. Quando se fala sobre riqueza, o dinheiro é sujo, o dinheiro é não sei para quem, é não sei para quem mais. Mas a gente precisa perceber pela palavra que Deus não tem nenhum problema quanto às riquezas. É um dos primeiros conceitos que a gente precisa decidir, com toda violência, lançar fora do nosso pensamento. Deus não tem problema com as riquezas. Eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio, no capítulo 8. O Senhor é bom. Deuteronômio capítulo 8, esse texto é maravilhoso, irmãos. O conceito do mundo sobre riqueza, ele vai dizer que quem é rico, para o mundo é quem está com ele em mãos. Quem tem esse dinheiro em mãos, quem tem esse patrimônio, quem tem tal coisa, então para o mundo é o rico. E pela palavra? Pela palavra nós vamos ver a palavra dizer assim: olha, Jesus ocupou um lugar de pobreza para você assentar em um lugar de rico. Então o que é o conceito de riqueza ou de rico no reino de Deus? É quando eu pego essa palavra. Para o mundo é necessário ter em mãos aquele dinheiro, aí esse é rico. No reino de Deus é pegar a palavra, dizer eu já sou. Não é, na palavra não é exatamente sobre ter naquele instante. Mas é você entender que é sobre ser. Eu sou rico. Porque Jesus saiu de um lugar, ocupou um lugar de pobreza e me colocou nesse lugar de riqueza. Pronto, eu pego essa palavra, eu tenho que meditar nela. Porque é o conceito que precisa ser lançado fora e o que precisa ficar, o que a palavra diz. Porque ela deve ter primazia nas nossas vidas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 12. Vamos ler do 11. Eu queria falar nesse ponto sobre Deus não ter problema com riquezas. Versículo 8, Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Diz: contudo, tendes cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado o teu gado, as tuas ovelhas tendo aumentado, e multiplicam-se também a tua prata, o teu ouro e tudo que tiveres, o teu coração se ensoberbeça e venhas a ti esquecer do Eterno, o teu Deus, que te faz sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão. O que é interessante nós olharmos nesses 3 versículos? Nós olharmos que o Senhor fala sobre um cuidado que nós precisamos ter conosco. Ele fala em seguida sobre um aumento. Ele fala sobre nós termos comido bem, estarmos fartos, termos construído boas casas e confortáveis. Aí ele fala sobre um aumento do gado, um aumento das ovelhas, um aumento da prata, um aumento do ouro. Você consegue perceber pelo texto um aumento das riquezas?
Diga assim: as minhas riquezas estão aumentando. E Deus não tem problema com isso. Porque Ele está nos ensinando isso. Ele está ensinando aquele povo que estavam saindo de uma condição. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Deus não mudou, a visão dele é a mesma. Aquele povo estava saindo de uma condição e Ele disse: você está entrando em um outro nível. O seu gado vai aumentar, casas confortáveis você vai construir, o seu dinheiro, a sua prata, o seu ouro. Aqui talvez ninguém mexa com gado, mas Ele está dizendo: olha, vai aumentar gado, aumenta ovelha, aumenta o ouro, aumenta a prata, você vai comer bem, vai morar em boas casas. Percebe que Ele não tem problema com isso, porque se Ele tivesse, Ele tinha dito: isso aqui pode aumentar e eu não quero. Deus é direto. Jesus foi direto com Pedro. Mas aqui não mostra que Ele tem problema, pelo contrário, Ele está dizendo: vai acontecer. Então, do que Ele está falando? De um processo de aumento da riqueza. Só que Ele também vai mostrar que dentro desse processo do aumento, existe um outro processo que pode acontecer, o do esquecimento de Deus. No processo, na caminhada do aumento da riqueza, Ele está sinalizando para nós. Ele não vai nos impedir de ter acesso à riqueza. Pelo contrário, elas foram feitas para nós. Mas Ele diz: olha, no aumento delas, pode acontecer o esquecimento. E qual é a solução para não esquecer? Lembrar. O versículo 18 diz isso. Veja lá, versículo 18 ele vai dizer assim: antes te lembrarás do teu Deus. Qual é o resultado? O que é que eu faço para não esquecer? Lembrar. Aí Deus diz isso: olha, você vai só lembrar de mim. Esse é o cuidado que você tem que ter no processo do aumento das riquezas. Você tem riqueza nas suas mãos, você quer que ela diminua ou que ela aumente? Seja sincero. Pronto. Pois aí o Senhor está dizendo: está disponível isso para você. Agora, nesse processo do aumento, há uma possibilidade do esquecimento. A solução é você lembrar de mim. Porque Ele vai dizer no versículo 18: antes te lembrarás do teu Deus, porque Ele é quem te dá força e capacidade para produzir essa riqueza aí que está aumentando. Então eu vou lembrar: é o Senhor que me deu essa força, essa capacidade, a origem dessa riqueza e de todas essas coisas que estão aumentando na minha vida. Eu gosto do final do versículo 14, do versículo 13, porque ele diz: e tudo quanto você tem vai multiplicar. Ele cita muitas coisas, mas ele diz: tudo que você tem multiplica. E aí ele vai dizer que o segredo é eu não esquecer do Senhor. Mas é muito interessante isso, porque quando o Senhor fala: olha, não esquece de mim, aí eu tenho que voltar para perceber: quem é esse Deus que está dizendo para eu não esquecer dele? Será se é alguém com necessidade? Será se ele tem algum problema, algum transtorno? Será se esse Deus que está me instruindo, ele tem alguma carência? Será se ele tem algum complexo de inferioridade para ele estar me pedindo para eu lembrar dele? Será, gente? Deus não tem problema nenhum. Só que o que Ele está dando aqui, em Deuteronômio capítulo 8, é uma chave para mim e para você. Porque o lembrar de Deus não serve para Ele em si, serve para nós. E é interessante que nós vamos perceber isso pela palavra, e a gente vai ver isso lá em o Paulo falando com os atenienses, em Atos capítulo 17, ele vai descrever esse Deus. Aí ele vai dizer: rapaz, a todos Ele dá a vida. Então Ele não tem carência de nada. Isso mostra que o que Ele está falando lá em Deuteronômio no capítulo 8, é uma chave que serve para mim. Eu não posso esquecer do Senhor. Eu tenho que lembrar da origem das riquezas que tenho, enquanto ela está no patamar que está aí, e ainda mais quando ela aumentar. À medida que ela for aumentando, eu preciso lembrar. E sabe que a palavra nos ensina muitas coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, essas chaves para lembrar, que o Senhor mesmo disponibilizou. Agora nós precisamos conhecer para nós andarmos nela. Para que eu lembre, eu não lembro apenas com a minha memória. Porque nós podemos lembrar em um momento como esse, um culto. Pai, eu te agradeço porque um dia eu ganhava R$500 por mês. Hoje eu ganho 50 mil por mês.
Aí nós vamos levantar as nossas mãos, nós vamos falar palavras ao Senhor, agradecer por esse aumento. E aí nós levantamos a nossa mão, nós falamos palavras, mas nós precisamos ter uma prática de liberar. Foi Ele que disponibilizou isso. Porque quando eu apenas levanto as minhas mãos e falo palavras, aí Jesus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas no coração está longe. Tiago, falando sobre essa prática da fé, ele diz: olha, você precisa, ele fala sobre uma ação correspondente daquilo que nós estamos falando. Se eu estou agradecendo a Deus com as minhas mãos levantadas e a minha palavra, mas eu preciso demonstrar algo, porque se não for, não é fé. É o que Tiago ensina. Essa demonstração daquilo que eu decido crer, eu digo, eu reconheço a origem, mas só reconheço com a minha boca, isso não vem de dentro, é só da boca. E aí a Bíblia fala sobre um contentamento que eu acho algo maravilhoso nisso. Hebreus capítulo 5, versículo 13, o contrário, capítulo 13, versículo 5 diz assim: seja a vossa vida desprovida de avareza. É interessante isso. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, ele fala sobre essa avareza e ele chama de idolatria. Lá no texto que nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 8, se você continuar lendo, você vai ver qual é a consequência de se esquecer de Deus. Aí ele vai dizer: olha, se você for adorar outros deuses, vocês serão exterminados. Seria a consequência do esquecer. É depois que ele fala sobre o lembrar. Depois você lê esse texto em casa com calma. E o que seria esse outro Deus? Seria uma idolatria a um Deus diferente, não é assim? Aí aqui o texto de Hebreus vai dizer isso, ele fala: cuidado para que a sua vida seja completamente desprovida de avareza. O apóstolo Paulo vai definir isso como idolatria, lá em Colossenses no capítulo 3. Mas aí ele segue dizendo: contentai-vos com tudo que possuís, esteja feliz, esteja alegre, esteja contente com aquilo que você tem. E o que é esse contentar-se? Esse é um meio que eu tenho para lembrar do Senhor. Lembrando aquilo que Paulo diz lá em Atos, no capítulo 17, que é Ele quem dá vida. Então, quando nós trabalhamos, e esse aumento das riquezas, muitas vezes virá pelo nosso suor, pelo nosso trabalho, Ele é o resultado do nosso trabalho, e é o final de tantos dias que você trabalha. O que é que nós estamos fazendo quando nós estamos trabalhando? Aqueles que dedicam 8 horas do seu dia a um trabalho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dedicando 1/3 da nossa vida para o trabalho. 8 horas por dia. É 1/3 da minha vida. Quem deu a vida? O Senhor. O apóstolo Paulo diz isso lá em Atos. Ele diz a todos ele dá a vida. Ele não dá a um grupo. Ele diz, ele dá a todos a vida. E aí todos nós dedicamos tantas horas de trabalho. O que eu estou dedicando? A minha vida. Ao final de 30 dias, alguém deposita algo na sua conta. E aí ele fala sobre um contentar-se, estar feliz. O que entrou na sua conta foi um valor monetário. Mas de fato, o que aquilo representa? Uma parte da minha vida. 1/3 da minha vida caiu na minha conta. E aí quando eu olho essa palavra contentai-vos, se alegre com o que você tem, é eu olhar para esse resultado do que eu produzi, entregando a minha vida. E aí como eu tenho reagido diante disso? Porque eu preciso começar me contentando com aquilo que chega às minhas mãos, estando alegre. Mas muitas vezes as pessoas pegam aquilo que elas receberam e elas dizem, não vai dar para nada. Eu vou ter que jogar as contas para cima e escolher aquilo que eu vou pagar, em tom de brincadeira, mas no fundo o que há? Um descontentamento. Não estar feliz com aquilo que a sua vida produziu. Mas a Bíblia está nos ensinando que não é para nós vivermos assim. É para nós estarmos felizes, inclusive com aquilo que chega às nossas mãos. Até porque o Senhor vai nos dar um caminho, uma chave de liberação para nós não esquecermos dele. Se eu não estou feliz com o que entra na minha conta, imagine com o que vai sair. Você entende a necessidade de nós estarmos alegres com o que nós ganhamos? Então, quando o dinheiro, a sua comissão, o seu salário cai na sua conta, nós precisamos dar um sorriso. E dizer, Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua vida, a vida que o Senhor me deu. Obrigado por essa produção, obrigado por esse resultado.
Eu creio em mais chegando. Mas eu já sou muito grato ao Senhor por isso. É o que a palavra está nos ensinando a fazer. Estarmos contentes com aquilo que nós temos agora. Embora você possa olhar e ver que está pouco. Mas o que eu tenho que fazer? Eu posso buscar outros meios, ao invés de murmurar sobre o que eu produzo, eu posso agora levantar a minha cabeça, o meu horizonte, e dizer assim, eu vou produzir mais. Deixa eu ver quais são os horários vagos. Quanto tempo eu tenho perdido? Deixa eu comprar algo para vender. De forma paralela, de repente até no seu próprio trabalho você pode vender algo. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a minha vida, aquela que o Senhor me deu, para produzir, ao invés de reclamar. E aí eu começo a me organizar. Com esse dinheiro extra, eu não vou pegar esse dinheiro e torrar. Eu não vou gastar tudo que eu ganho. Esse aqui é um extra, eu vou fazer tal coisa. Aí você vai montar um planejamento, uma organização dentro daquilo que o Senhor tem promovido para você. É você usar bem aquilo que o Senhor tem dado a nós. Nós usarmos bem isso. Porque nós vamos precisar liberar. E essa liberação foi feita pelo Senhor. Então, se eu não estou contente com o que chega, com o que vai sair, também eu não vou estar. E ele diz, viva contente. Isso fala sobre uma alegria. Então, quando eu recebo com alegria, e eu venho aqui, deposito em um gasofilácio, o que eu estou depositando? Para a instituição, para a organização, para a igreja, está entrando um valor monetário. Mas para o Senhor está subindo uma parte da minha vida. E aí a Bíblia vai nos ensinar, ele diz, o que são os dízimos? 10% do seu rendimento. Do que ele está falando? O valor monetário, real, é o que vai entrar aqui. Mas o que vai subir para o Senhor tem que subir 10% daquilo que Ele produziu, daquilo que Ele me deu e que eu produzi, se referindo à minha vida. Para Ele não sobe dinheiro. A adoração é a minha própria vida. Aquele tempo investido. Mas quando sobe qualquer parte da minha vida, aí o Senhor detecta, subiu qualquer parte. Não subiu a primeira parte, não houve honra. Não foi a primeira parte que Ele enviou. E as pessoas às vezes estão presas pensando no dinheiro. O valor, não, é a minha vida que eu estou entregando a Ele. Reconhecendo a origem, a gente vê homens na antiga aliança, a gente vê Davi falando sobre isso. Reconhecendo ele, dizendo, Senhor, quem sou eu e esse povo para dar ao Senhor uma oferta tão generosa? O que ele está falando? Está lá em 1 Crônicas 29. Ele diz, o que nós estamos fazendo é reconhecendo aquilo que é seu. E ele, na visão dele, na antiga aliança, ele pergunta ao Senhor, Senhor, quem somos nós? Hoje, na nova aliança, nós podemos olhar e chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, nós somos os teus filhos. Estamos aqui entregando ao Senhor. Sabendo que o Senhor é a origem dessa riqueza que eu produzi. Ao invés de você reclamar, mas só é esse valor, arranca isso da sua vida, porque isso é andar descontente. Isso é bloquear e é falar contra a palavra. Amém, gente? Então a gente vai ver que essas chaves de liberação que a gente vai ver na palavra ao longo de toda a Bíblia, dízimos, ofertas, esmolas, o que são essas coisas? São essa possibilidade de liberação. Para que o dinheiro não se torne um Deus, ele não ocupe um lugar diferente sem ser a minha conta bancária ou o meu bolso. Só pode ocupar o meu bolso ou a minha conta bancária, não pode ocupar o meu coração. Aí o Senhor mesmo disponibiliza isso, para que você libere nesse processo do aumento, vai liberando. Porque quando nós olhamos uma nota de 50 e ela diz, não me dê, e eu guardo no meu bolso, ela mandou em mim. Mas quando eu olho a nota de 50, eu digo, vai servir alguém, eu mandei nela. Então é isso que o Senhor está dizendo para ele, libere. Porque se você não liberar, você vai esquecer que eu sou a origem. E todos os textos que nós vemos a palavra falar sobre ofertas, sobre dízimos, a Bíblia sempre diz que há um retorno da parte de Deus. Quando a Bíblia fala sobre esmolas, por exemplo, a Bíblia vai dizer que, olha, aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Por que ao pobre? Ele não tem condição de me devolver. Então eu não posso ter interesse em fazer, eu tenho que olhar com compaixão. Porque se Deus estivesse em carne, era aquilo que Ele faria com ele. Não entregue apenas o dinheiro, fale a palavra. Diga a ele que Jesus morreu por ele, para ele não estar mais naquela condição.
E no que diz respeito ao dinheiro, sou eu que estou ganhando, eu estou liberando algo. Porque eu posso liberar, chegou nas minhas mãos. Dentro do processo do aumento, chegou, eu libero. Ao invés de eu reter, eu quero liberar. E aí a gente vê uma organização, quando se trata sobre dízimos, ofertas, esmolas que eu estou citando aqui. Mas a gente precisa entender algo que é muito importante. O reino de Deus, ele é muito organizado em todos os aspectos. Amém, gente? Vocês estão aqui? Quando a Bíblia fala sobre relacionamento, a Bíblia vai dizer assim, olha, naquilo que couber a você, vive em paz com todos. Percebe uma organização? Ele diz, viva em paz com todos. O apóstolo Pedro diz assim, dê a todos a honra. Honre a todos. Ele diz isso. O que é isso? Uma organização. A Bíblia vai dizer, filhos, honrem os seus pais. O que é isso? Uma organização. Cada coisa no seu lugar. Existe uma honra devida aos seus pais. Não dê a ninguém. É cada pessoa no seu lugar. O reino de Deus, a dinâmica do reino é organizada. Bagunçado é no império das trevas. Mas no reino de Deus é tudo muito padronizado, muito organizado. Maridos, honre a sua mulher. Você já viu o caso que o marido não honra a mulher? Não, eu honro a minha mãe. Mas a minha mulher não honro não. Aí você vê como é a confusão na casa? A desordem, a bagunça. Por quê? Porque está fora do padrão do reino. Quando a Bíblia diz esposas, respeitem o seu marido. Isso é organização. A organização é uma característica do reino de Deus. E quanto a dízimos, ofertas, também existe um padrão, existe uma organização. Onde nós congregamos é o lugar que nós dizimamos. Se você está passeando em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, não, mas eu estou no Ministério Verbo da Vida. De repente você está passeando, é o dia que o seu salário cai, ou sua comissão, alguma coisa. Eu vou dizimar aqui. Não, não é justo que você faça assim. Não é justo que eu faça dessa forma. Porque existe um lugar que eu congrego. Existe uma oferta que é devida a esse lugar. É lá onde eu sirvo, é lá onde os pastores me orientam, é lá onde eu tenho os irmãos que vão me orientar, que vão me liderar. Aquele é o melhor lugar e é o lugar devido para eu fazer isso. É claro que onde nós estivermos, nós somos livres para ofertar. Então existe essa organização? Existe. Não, pastor, mas eu quero ofertar aqui numa igreja, eu quero dizimar, eu congrego lá, mas eu quero dizimar aqui numa igreja, pertinho, porque lá eu vejo a necessidade, o pastor lá está precisando. Mas ninguém come em um restaurante para pagar a conta no outro. Eu quero congregar aqui, eu quero almoçar aqui, mas eu quero pagar a conta lá naquele restaurante, porque estão começando. Não é justo que a gente faça assim. Se você quer ajudar lá, então vá congregar lá. Vá comer lá. Porque eu não posso dizimar, dar esmolas com os meus dízimos. Entendi, então empresta a Deus, eu vou pegar os meus dízimos e dar para agora para quem precisa. Eu mesmo vou governar os dízimos. Está errado. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, olha, ainda que eu desse todos os meus bens. Percebe que ele não fala mais sobre uma esmola? Ele está falando, se eu desse todos os meus bens, se eu desse o meu corpo para ser queimado. Aí ele diz, se não tiver amor, nada me terá proveito. Não tem proveito para quem? Para mim. Tem proveito para ele que recebeu. Mas não é assim que Deus quer. Quando Deus nos ensina sobre esse liberar, que guarda o nosso coração, essa liberação guarda o nosso coração. Mas se eu não faço da forma certa, eu não tenho proveito. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Não tem proveito para mim. Ou seja, está fora do padrão da palavra, está desorganizado. Ele diz, não tem proveito isso que você está fazendo, porque está fora do padrão da palavra. Nós podemos ofertar na nossa igreja, em outras igrejas. Existem esses depósitos aqui do lado que nós podemos ofertar na vida dos ministros, lá em Gálatas no capítulo 6. A palavra nos ensina que nós podemos compartilhar com as pessoas que nos instruem na palavra aquilo que nós temos de bom. Mas eu só preciso conhecer cada parte daquilo que a palavra diz para eu fazer exatamente como tem que ser feito. Filhos, honrem os seus pais. É uma honra devida, um cuidado devido a eles, organizado. Maridos, respeitem, honrem a sua esposa. Não pode ser dada a qualquer outra mulher,
somente a sua esposa. Isso é organização. Então, quando a Bíblia vai nos ensinar sobre dízimos, sobre ofertas e sobre todas essas coisas, ela fala exatamente isso. Lembra aquele texto lá de João, capítulo 12? Jesus está ali, aquela mulher entra e quebra um perfume caríssimo nos pés de Jesus. Aquele perfume valia ali o trabalho de 1 ano. E aí, quando ela quebra aquele perfume, Judas vem com uma boa proposta. O que ele diz? Ele diz, por que esse perfume não foi vendido? Para dar aos pobres. Eu gosto da resposta de Jesus. Porque Jesus diz, olha, fique na sua. Não se meta, porque isso aqui é para mim. O que Jesus está falando? Sobre essa organização do reino. Isso aqui não são para os pobres. O que Judas queria fazer? Mudar a ordem das coisas. Então nós precisamos conhecer que essa liberação é algo que guarda o nosso coração, precisa partir do nosso coração. Esse liberar, esse dar, entendendo pela palavra e fazendo conforme a palavra nos instrui a fazer. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, a gente vê Davi com essa disposição de dar. E a gente vê ele dizer assim, enquanto ele conversava com Natã, ele diz assim, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. O rei Davi morava em um palácio, quando certo dia, em uma conversa com o profeta Natã, declarou, estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Deus permanece abrigada numa tenda. O que eu quero destacar nisso? A disposição de um homem ainda na antiga aliança, a disposição do coração dele de estar inconformado. Ele queria dar. Essa mesma disposição precisa estar no nosso coração. Porque o que eu preciso ter dentro desse processo de aumento e de prosperidade, eu preciso entender, precisa aumentar, está aumentando, é vontade de Deus, Ele não tem problema com as riquezas, Ele quer que aumente. Agora, eu preciso demonstrar a fidelidade no que eu tenho hoje, porque alguém pode pensar, mas o rei Davi morava num palácio, mas ele não morou lá sempre. O que nós precisamos olhar, onde nós moramos hoje? Nós estamos morando hoje em um lugar que não precisa ser esse lugar para sempre, a não ser que seja o desejo do seu coração. Mas se você não está satisfeito, o que nós precisamos entender? Há um crescimento que está disponível. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu achei maravilhoso o testemunho dele. Ele falando que durante 4 anos morou em um lugar e ele se acomodou completamente àquele ambiente. E ele disse para mim, era um lugar que não tinha uma janela. E aí ele disse que um dia levantou a cabeça e ele disse, rapaz, eu não quero mais morar aqui. Eu quero sair desse lugar, eu vou procurar outro lugar para morar. E ele pegou e alugou agora um apartamento para morar. E ele disse que quando chegou naquele lugar, a visão dele mudou. Ele disse, pois agora é o seguinte, eu não quero mais morar de aluguel, eu quero comprar um lugar. E aí ele disse que começou a ouvir algumas informações no trabalho, outras pessoas comprando, financiando um apartamento. E aí ele começou a sondar como seria. Qual seria o valor da parcela, como é que faz, se tem entrada, se não... Ele começou a se mover daquilo que ele ficou irritado. Eu não quero mais. Existem coisas nas nossas vidas que não prosperam porque a gente fica acomodado. A gente não se irrita com aquilo. A gente fica satisfeito com aquilo que a gente está vivendo. E quando eu falei lá, o que o texto diz sobre nós estarmos contentes, não é estar conformados. Porque isso foi o que nós entendemos a vida inteira lendo aquele texto. Mas não é conformados, é feliz, contente. Mas sempre olhando para a próxima fase, dizer assim, eu estou feliz agora. Mas há uma próxima fase. Há um outro lugar para eu morar. Há novos recursos para eu alcançar. E aí ele disse que quando começou a se mover nisso, já está aí quase pronto, financiando um apartamento. Mas um dia ele decidiu olhar para aquele ambiente que ele estava e dizer, eu não quero mais. E aí nós vamos ser fiéis hoje, com a disposição desse homem, dizer assim, eu estou inconformado. Eu moro aqui, mas a arca do Senhor está daquele jeito, eu quero liberar. A nossa indignação não tem que ser apenas com o que vai chegar, tem que ser com um nível maior para liberar. Porque senão isso não é prosperidade. Isso é o dinheiro tomando o lugar de Deus na minha vida. Porque eu só quero para mim acumular.
E é aí que o Senhor diz, no processo do aumento, há um processo do esquecimento, você não vai perceber. Então o contentamento serve para mim e para você como um termômetro, como uma balança. Quando você sobe uma balança, a balança vai te dar o peso. Aí você vai saber se você está abaixo do peso ou acima. A partir daquele momento, você tem que tomar uma decisão de se dignar. Eu preciso ir para uma academia, eu preciso comer mais, eu preciso ir ao nutricionista. Mas percebe que o contentamento, a alegria, é uma baliza para nós. Como eu estou com o que chega? Não estou contente. Opa, há algo errado. É um termômetro, está com febre. Tem algo errado, eu preciso ajustar. E qual o meu nível quando eu liberava R$500? Dízimos, ofertas, esmolas, estou dando R$500 por mês. Isso eu dava 5 anos atrás. Agora, 5 anos depois, eita, eu estou liberando agora R$1.500. Será que não é muito? Opa, não estou contente com o que estou liberando a mais do que há 5 anos atrás. Então, é um termômetro para mim o contentamento. Não estou feliz. Então, esse cuidado do contentamento é o Senhor nos dando. Você está errado. Porque você aumentou o nível de liberação, mas você não ficou feliz. Mas quem libera 500 é porque é proporcional ao que ele tem. Quem libera 1.500 é proporcional ao que ele tem. Então só vai aumentar. Mas você não está contente no 1.500, então você precisa ser fiel nos 1.500 com alegria. O apóstolo Paulo diz assim, quando você for dar, o que agrada ao Senhor é dar com alegria. Tem uma relação com o contentamento. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz assim, olha, eu recebi, agora o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, em conformidade com as riquezas dele em Cristo. Libera, olhando para o que o Senhor vai entregar, para o que o Senhor vai retornar. Isso é fidelidade no pouco, porque eu já libero 100 mil por mês, mas para Deus é pouco, porque o que Ele tem para nos devolver é muito mais. É o que Paulo diz, Ele vai retornar segundo as riquezas dEle. Então a gente pode andar feliz com o que já fazemos agora, com o que recebemos e com o que liberamos, mas precisamos nos manter nessa fidelidade ao Senhor. Amém, gente? Ele diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 23, diz assim, o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito confiarei a você, para que você administre todas as riquezas que temos, nós estamos apenas administrando, de fato elas são do Senhor, elas não são nossas. O que eu preciso entender, o que eu preciso guardar no meu coração é exatamente isso. Eu preciso olhar para frente, levantar a minha cabeça, contente com o que eu tenho hoje, mas sabendo que há uma próxima estação para eu viver, há um novo nível na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida ministerial. Levante a sua cabeça e veja aquilo que o Senhor tem para você. Olhe números. Eu quero fechar com isso. Eu estava conversando com alguém aqui na igreja esses dias, e alguém disse que um empresário aqui de Teresina disse para eles em uma sala, disse, olha, rapaz, a gente precisa providenciar, depositar esse dinheiro que tem aí em conta. Em conta não, no armário aí, no cofre. Foi o dinheiro que foi arrecadado aí nas lojas. Quanto tinha dentro do cofre, dentro do armário? 14 milhões. Aí eu fiquei todo tempo pensando naquilo, rapaz, o cara tinha 14 milhões dentro do armário. Às vezes lá em casa eu deixo um dinheiro por ali, R$100, R$200. O cara deixa 14 milhões. Sabe, às vezes a gente precisa entrar na internet e pesquisar. Rapaz, eu tenho que dilatar minha mente com esses valores. Entrar na internet, qual é o faturamento da empresa do seu segmento. Veja uma referência. Veja qual é o faturamento dela. Só para você saber que esse dinheiro existe. Isso dilata a nossa mente. O cara tinha 14 milhões no armário. Se ele me desse só um bolinho desse, 1 milhão. Aí a gente tem que entrar no site, olhar, qual é o faturamento do Boticário? Aí você vai ver valores altíssimos. Qual é o faturamento do Mix Mateus, da R. Damásio? Só por curiosidade, só para eu saber, só para eu dilatar minha mente, para eu sair dessa coisa do mil, do centavo. Prosperando a nossa mente. Considerando o que temos agora, sendo fiéis ao Senhor hoje.
mas sabendo, rapaz, se esse homem conseguiu isso, ele não nasceu com esse dinheiro no armário, eu posso conseguir também. Amém, o Senhor é bom. Fica de pé, vamos orar. Josué capítulo 1, versículo 8. Fale a palavra. Fale o que você tem hoje. Medite na palavra. Medite sobre prosperidade. Busque recursos para você expandir a sua mente em todas as áreas. O que eu preciso hoje não é dinheiro, o que eu preciso é cura. Medite na palavra. Fale aquilo que a palavra diz. E aí depois que essa verdade cair no seu coração, na sua mente, aceite aquilo que a palavra diz quando ela diz que nós temos que renovar. Renovar a nossa mente. Leia de novo aquele texto de Romanos capítulo 12. Eu tenho que renovar a minha mente. A minha mente só está pensando em centavos, em real, em R$1.000, R$2.000. Eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que renovar a minha mente. Eu não posso me amoldar ao sistema do mundo. O mundo fala tão pouco. O mundo fala sobre, não queira riqueza. Mas o Senhor diz, riqueza disponível, sua casa vai aumentar. Vocês vão morar em boas casas, o seu gado aumenta, a sua prata aumenta. Tudo aumenta, a Bíblia diz sobre isso. Então eu não vou colocar na minha caixinha o sistema do mundo. Eu vou ficar com aquilo que a palavra diz. E aí nós vamos ficar meditando sobre isso, ao invés de meditar sobre amanhã. Um parente vai dizer para você, mas tu veio de família pobre. Aí você vai, eu vou ficar com a palavra. Não, mas não tem como ter um ministério para frente não. Eu vou ficar com a palavra. Não abrindo mão da palavra. Fazendo como o Lex, o cachorro, meu cachorro fazia. Defendendo aquilo que a palavra diz. Caiu na minha mente, eu não quero mais. Fazendo como aquele irmão fez, eu não quero mais esse apartamento aqui não. Ele chamou um nome engraçado lá. Cofo. Ele disse que estava morando num cofo. Talvez alguém nem saiba o que é, né? Mas ele se indignou com aquilo. As coisas só vão mudar na nossa vida quando nós nos indignarmos. Fale a palavra, o que você tem aí. Medita, porque aumenta o que você vai falar. Aí você vai ter cuidado para andar conforme a palavra diz. Aí o Senhor diz, agora você pode trabalhar. Agora você pode crer. Você já fez prosperar os seus caminhos. Pelo ajuste da palavra. É trabalhoso. Mas é melhor do que morrer assim. Feche seus olhos. Alguém está aqui essa tarde e ainda não recebeu Jesus como Salvador? Quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre uma mudança de eternidade. É você receber essa prosperidade que está disponível em Cristo Jesus. Prosperidade em todas as áreas da sua vida. Talvez seja saúde, talvez seja família. Talvez seja o seu ministério que está parado. Ou talvez você tenha abandonado o seu ministério por um tempo. Não, mas eu nem sei o que é ministério. Então você precisa receber Jesus. Porque há um ministério para você. Se você está aqui essa tarde e deseja fazer isso, esse é o seu momento. Tem alguém que decide fazer isso essa tarde? Receber Jesus como Salvador? Faz um sinal rápido com a sua mão. Nós queremos aqui orar por você. Todos salvos. Alguém deseja se reconciliar com o Senhor? Talvez você tenha tomado essa decisão em outro momento. Mas você percebe que esfriou, que está distante. Esse é o seu momento. Nós queremos aqui orar por você. Nós somos uma família, estamos juntos. Todos salvos? Amém. Alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Isso é para os nossos dias. Isso também é prosperar no Senhor e provar daquilo que Ele tem para esse tempo. Todos cheios. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para ser curado? A Bíblia diz que Ele já levou, mas a Bíblia também nos ensina que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É um poder que está disponível. Você não precisa sair daqui como você entrou no que diz respeito a isso. Todos curados? Certeza?
Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. Nós cremos em prosperidade, nós cremos em crescimento, em aceleração. Nós cremos em fidelidade com aquilo que nós temos vivido hoje. Nós cremos em uma alegria com aquilo que tem chegado até as nossas vidas, até esse momento. Mas nós cremos, Pai, que no Senhor há um avanço, há um crescimento, há uma próxima fase. Nós estamos felizes por tudo que nós temos vivido, Pai. Nós estamos também inconformados, porque nós sabemos que há um próximo patamar e que o Senhor está desejoso por isso. Desejamos renovar a nossa mente, aprender sobre isso, ouvir muito mais sobre isso, para que a gente desfrute. Nós não queremos passar por essa terra sem provar de tudo que o Senhor tem liberado para nós. Eu creio nisso para a minha vida e para a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Gente, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra maravilhosa. Já estamos encerrando nosso culto, amados. Antes disso, eu não poderia deixar de indicar algumas literaturas para você, que tem tudo a ver com o que foi ministrado hoje. Nós temos esse livro aqui maravilhoso, de Kenneth Hagin, que é Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Esse aqui é um livro maravilhoso, onde você vai realmente aprender tudo aquilo que a palavra diz a respeito dessa prosperidade financeira. Temos também aqui o Toque de Midas, de Kenneth Hagin, onde ele diz uma abordagem equilibrada para a prosperidade bíblica. Então, um livro maravilhoso para que você possa se aprofundar nisso. E Prosperidade Bíblica, de Derek Walker. Então, são 3 livros maravilhosos que você vai sair especialista nesse assunto, amém? Então, você não pode deixar, passa ali no Verbo Shop e adquira já o seu. Também temos uma cantina promovida hoje pelo departamento V3. Então, antes de você sair, passa ali na cantina, adquire um lanche maravilhoso e abençoe esse departamento que tem nos servido tão bem, amém? As pessoas que nos visitaram, que estão nos visitando hoje pela primeira vez, que eu falei com você no início do culto, levante a sua mão aí, por gentileza, só para a gente ver você. Pronto. Ali atrás nós temos uma equipe que está ali para lhe receber, para levar para aquela sala que eu falei com você no início do culto. Eles estão assinando ali para vocês, ó. Então vocês podem acompanhar aquela equipe. Você que veio com os visitantes também pode ir juntamente com eles, para eles não se sentirem deslocados. Uma salva de palmas para nossos visitantes. Aleluia, glória a Deus. Então, estamos encerrando nosso culto. Passe ali no nosso balcão de informações, faça a sua matrícula do Rema e colete algumas informações sobre as programações que nós temos na igreja durante essa semana. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra, uma semana extraordinária, uma semana poderosa. Seu telefone vai tocar com boas notícias, gera expectativas. Deus tem grandes coisas para você nessa semana, em nome de Jesus. Vão na graça e na paz e sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.